Todo Mundo em Pânico 6. Não tem o 6 no título, mas é o 6º filme, trazendo aí de volta a franquia dos anos 2000 para os tempos atuais. Tem gente que tá amando o filme, dizendo que é o melhor filme da franquia, tem gente que tá odiando, falando que é o pior, que é muito 8 ou 80, ou você ama ou você odeia. Mano, eu acho que não é nada disso. E como eu sou o dono da absoluta verdade, eu vou fazer uma porongo crítica e análise desse filme aí. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo do Porongo Atômico, bora pro vídeo. Eu tava pensando mais ou menos como que eu ia iniciar esse vídeo, já que esse filme não é aquele tipo de filme que tem um início, meio e fim claro, assim como qualquer outros dos filmes do Todo Mundo em Pânico. É aquele filme que se você pegar ele na metade pro final, você vai entender e se divertir ou não, né? Depende do seu tipo de humor. Eu particularmente gosto dos filmes antigos, não de todos, tá? Mas eu me divirto com alguns, mas eu não sou tão fã assim como algumas pessoas são realmente fãs, assim, e gostam bastante desses filmes. Tem algum outro ali que eu acho mais engraçado ou não, e tem alguns que eu acho bem mais ou menos mesmo. Pra puta que te pariu, meu irmão. Assim como os outros filmes, esse filme começa só com uma simples premissa, que é tem um assassino. Todos os filmes têm a mesma estrutura. Começa com uma premissa, e entre essa premissa inicial até o final do filme vão ter várias outras referências de filme jogada, várias vezes bem desconexa do que tá acontecendo no decorrer da história, entre aspas, principal. Esse novo filme é a mesma coisa. Puxa a premissa do primeiro filme, com um assassino, não só com o primeiro filme, mas com o reboot e remake do Pânico 5, que traz os personagens clássicos, personagens novos e um novo assassino. A ideia do filme é essa aí. Obviamente vão ter várias ramificações ali de outros filmes e histórias paralelas, mas a linha narrativa, se é que dá pra falar desse jeito, é a do Pânico 5, tá? É igualzinha, inclusive os novos personagens são referências aos personagens novos do Pânico 5. Os personagens dos filmes antigos voltam, alguns com um bom tempo de tela, outros meio subaproveitados, e alguns só pela referência, só pra aparecer uma cena e ir embora. Que merda, hein? O filme tem algumas sequências ali iniciais, mas ele começa a desenrolar mesmo quando a Valdinha, que é uma das filhas da Cindy, é atacada pelo assassino, e aí a filha mais velha da Cindy volta à cidade para visitar a irmã dela no hospital e procurar a ajuda da mãe dela, já que a Cindy sobreviveu a um dos assassinos, lá no primeiro filme. Você tá atrás do sofá. O quê? Como sabe? É que dá pra ver os seus pés. E aí, disso até o final, vão ter referência de vários outros filmes e várias cenas específicas do Pânico 5 e 6. Como esse é um filme de comédia, eu vou tentar fazer uma análise mais simples, só me baseando naquilo que eu gostei e o que eu não gostei. No caso, aquilo que eu achei engraçado ou não. É mesmo, é? Pra começar, eu vou falar mais ou menos aquilo que tá no marketing do filme, que é a zoeira sem limites. E nessa tem muita gente falando que a zoeira é isso mesmo, que a comédia é isso, que é sobre ser ofensivo. Eu não acho que a comédia é sobre ser ofensivo. Pra mim, o humor é sobre saber fazer a piada, do jeito certo, pelo menos. Independente dela ser ofensiva ou não. Mas eu, particularmente, não achei, meu Deus, um horror de ofensas esse filme. E a maioria dessas que tentam ser ofensivas, ou com alguns personagens que eles deixam pra fazer esse tipo de piada, entre aspas, são as que acabaram sendo as com menos graça pra mim. É mesmo, é? A Brenda tem 2 filhos no filme, e um desses filhos é aquela personagem que aparece no trailer que ela toma a facada, que ela fica mais preocupada com o pronome neutro dela. Ela é mais ou menos a personificação do politicamente correto. E a piada mais engraçada é essa que tá no trailer. Todo o comentário dela é Lixo, lixo, super lixo. assim como quase todos os personagens novos, ela é meio porcaria. Parabéns, viu, seu cocô? Pra mim, as cenas mais engraçadas são as que o filme referencia o primeiro Todo Mundo em Pânico, e não os outros filmes de terror em si. Tem uma cena, por exemplo, que referencia o primeiro filme, que tem um personagem que tem um segredo. Nesse filme eles trazem a mesma foto e o assassino deixa um bilhete dizendo, eu sei. Quem assistiu o primeiro filme que pegar essa referência vai achar muito engraçado. Agora, o pessoal que não assistiu os filmes antigos pode não entender muito das várias piadas que vai ter com o primeiro Todo Mundo em Pânico. Aí, mano, eu fico boiola com essa camiseta? Não. E assim? Inclusive tem 2 cenas, tá? Bem específicas do filme, que pra mim foram as mais engraçadas, que novamente referenciam uma cena do primeiro filme. Tem uma cena que inclusive eu achava meio nojenta, mas que a Cindy vai fazer um amorzinho lá com o namorado dela, e ele simplesmente lança uma dobra d'água na Cindy no final do ato. O primeiro momento que eles referenciam essa cena é quando o Shorty tá contando um episódio traumático da mãe dele, que é quando ele sofre hipnose, referenciando o Corra também.
E a segunda cena é com outros dois personagens que ele invertem os papéis e dá um foco maior pra personagem feminina lá no final do filme. Bem explícito, inclusive, eu rachei o bico nessa cena. É mesmo, é? Dessas piadas e de referência assim, que eu achei muito engraçado, tem a da substância. Eu não vou estragar o que acontece nessa cena pra quem ainda não viu, mas essa é uma das melhores piadas que tem no filme. Muito boa. A dinâmica da Cindy e da Brenda tá boa, mas eu acho que podia ser bem melhor. Eu acho que elas ficam pouco tempo juntas. E o Ray e o Short tem vários momentos também realmente muito bons no filme. Já os novos personagens, Jesus Christ, né? O mais engraçadinho que tem ali é o filho do policial, que fica xingando o pai o tempo inteiro, tá? De resto... Super lixo. Uma coisa que eu posso elogiar do filme é a cena de ação que tem no final. Inclusive tem no trailer, né? Que é meio parodiando tudo em todo lugar ao mesmo tempo e o John Wick. E aí o filme acaba com não só uma piada, mas com um choro ali dos irmãos Wayans, de não terem participado dos outros filmes e a atriz da Brenda e da Cindy terem participado sem eles. Na verdade, o filme acaba depois de eles tirarem sarro dessa geração, falando que essa geração é um lixo, que o filme é deles e vai todo mundo tomar no cu. Basicamente é isso o final do filme. Alguém me ajuda! Socorro! Vadia! Lanchando! Beleza, já falei do que eu gostei, tá? E agora eu vou falar do que eu não gostei. Vou fazer a minha análise aí, tá? Não é porque o filme é de comédia que eu tenho que ignorar o que eu achei ruim, tá? E eu vou começar falando que eu achei o filme muito mais desconexo do que os outros filmes. Eu sei que eu falei mesmo no início do vídeo que não existe uma sequência tão lógica nesse tipo de filme de paródia, que tu pode muito bem assistir da metade pro final do filme que não vai fazer muita diferença. Não tem o que você não vai entender no filme. E o filme sempre vai fazer essas jogadas em ter uma história, entre aspas, principal e algumas ramificações, assim, referenciando outros filmes. Desde o primeiro filme é assim. Eu acho só que nesse filme é um pouquinho a mais, é um pouco exagerado a mais. E eu entendo que a maioria delas é só pra contar uma piada e aí voltar pro filme. O maior ponto do porquê isso acontece mais nesse filme é porque eles quiseram fazer muito rápido esse filme. E eu acho que isso impacta negativamente o filme. Se você considerar que eles só querem fazer a referência por fazer a referência. Eu não acho que isso tem problema se você souber encaixar isso no filme e for uma boa referência. O da substância, por exemplo, ele é bem encaixado no filme, naquele momento, naquela etapa do filme, mais ou menos na metade, e a referência é boa. Várias dessas outras que tem no filme inteiro não são bem encaixadas e não são boas referências. Por exemplo, o personagem do Bob, que ele aparece no trailer sorrindo, ele não existe no filme, ele é mais ou menos uma alucinação da Cindy, em que ela comenta alguns momentos em que ela tá vendo pessoas sorrindo para ela, que é uma referência ao filme Sorria, e ela fala isso desde o início do filme até chegar no hospital para ver a filha Valdinha dela, e ela passa na ala psiquiátrica, vê esse personagem sorrindo, ela ataca ele porque ela acha que ele veio matar ela, sei lá, e não, é só a ala psiquiátrica, todo mundo tá sorrindo e ela alucinou com isso. Chamaram um ator pra fazer uma cena de 10 segundos, que não é engraçado. Parabéns, viu, seu cocô? Outra referência que pra mim não é muito bem encaixada no filme. Tem aquele personagem do segundo filme que tem a mão esquisita lá, deformada. Esse personagem ele não tem papel nenhum no filme. Ele referencia o Longlegs, então tem toda a equipe de investigação atrás dele. Eles sabem que ele é um suspeito. Ele não é só o suspeito, mas o pessoal no filme do Todo Mundo em Pânico tem a descrição dele, sabem que ele deve ser preso. E quando encontram ele, tem ele e um personagem negro. Aí a polícia vai diretamente no personagem negro. E é isso. É isso a participação desse personagem. Pra puta que te pariu, meu irmão. Ele não interage com nenhum outro dos personagens antigos ou faz alguma coisa relevante no resto do filme. Como eu falei, eu não acho que precise necessariamente ele ter uma super participação ou ficar interagindo com os outros ou ser perfeitamente encaixado, mas desde que tenha um mínimo de senso. Eles só trouxeram esse personagem antigo pra fazer uma cena e sair fora. Não tem um propósito essa cena, que pra mim não teria problema se fosse bem encaixado. Por exemplo, no próprio trailer tem uma cena do Terrifier vestido de Papai Noel. Essa cena ela é um flashback da Cindy. É um dos diálogos iniciais em que a filha dela tá falando que ela é uma mãe horrível e ela, não, eu sou uma mãe ótima, lembra quando eu te levei pra ver o Papai Noel? Aí esse flashback acontece e aparece o Papai Noel dando partes de seres humanos ali pra criança. Por mais que não interfira em nada no resto da trama ali do filme, no decorrer do filme, faz sentido. Por mais que seja uma cena desconexa, ela é um flashback, então tem o mínimo de lógica de aparecer no filme. Essa cena desse personagem da mãozinha não tem uma lógica. Eles poderiam ter encaixado de um jeito muito melhor. Se eles tivessem feito com mais tempo e calma, provavelmente sairia muito melhor do que saiu no final. Se você pegar a própria linha que tinha ali do personagem da Cindy, que ela tava vendo as pessoas sorrindo pra ela, no filme Sorria tem uma cena em que a personagem tá investigando as pessoas que morreram da maldição e ela vai até a prisão pra conversar com uma pessoa, uma única pessoa que sobreviveu a essa maldição. Eles poderiam ter feito a Cindy e conversar com esse personagem na cadeia.
ou colocar pelo menos ele como um dos suspeitos de ser o Ghostface, já que ele é um assassino. Mas o filme não faz nada disso, eles trazem esse personagem, faz uma cena e vai embora. Poderia ter sido muito melhor, fazer mais sentido e ser mais engraçado com a participação de outros personagens, que não acontece. Outro problema pra mim é que em vários momentos do filme eles tentam alongar mais do que deveria alguma piada, tentar insistir na mesma piada por um tempo que não precisaria. Assim como, por exemplo, no início do filme tem aquela cena do Ray na igreja, que tá referenciando pecadores, inclusive, se eu não me engano, um caso real, que eu não sei se é nos Estados Unidos ou onde que é. Mas enfim, no filme tem essa cena, ela é engraçada no início, só que o Ray começa a fazer uma lista assim, e daí fica tipo uns 3 minutos do Ray no palco. Eu achei que alongou um pouco mais essa piada. Se você for pegar essas piadas com o Ray, tem várias delas ao longo do filme, várias são muito engraçadas. Por exemplo, lá no final do filme, tem aquela festa fantasia que o Ray tá de cowboy. Aí a Brenda fala, nossa, que legal, você tá de Woody do Toy Story. E aí o Ray fala, ah não, Woody, isso é muito viado. Eu tô daquele personagem do Brokeback Mountain, coisa de macho. Essa piada é engraçada, ela é seca, ela é rápida e não fica se estendendo muito. Se ele ficasse querendo, tipo, explicar o filme, ai, sabe, daquele personagem que ama outro homem. Se ele ficar estendendo a piada, ela acaba perdendo um pouco da graça que ela teria. E o filme acaba, em vários momentos, arrastando algumas piadas que acaba perdendo a graça. Assim como tem aquelas piadas nojentas, assim, meio corporais, tipo, o personagem que é o policial bobão lá, o Duffy. Desde o primeiro filme, ele passa a mão na bunda, ou ele tá sempre babado, tipo, isso sou eu. Eu não acho nunca graça nesse tipo de piada. Ou, por exemplo, o personagem que cai e bate a cabeça 10 vezes antes de desmaiar. No filme tem aquele fake trailer do Michael. Eles dão uma zoada ali com o filme do Michael Jackson. E basicamente nossa, você obviamente não é o Michael Jackson dele. Claro que eu sou, eu sei dançar. Aí esse cara vai dançar e ele nocauteia todo mundo. Ele vai dançar, ele soca alguém que tá passando do lado dele, chuta alguém enquanto ele dança, daí ele nocauteia todo mundo. Aí ele faz um moonwalk até ele chegar numa escada e cair. E é isso, a piada. Super lixo. Eu não sei na tua sessão de cinema, tipo, essa cena inteira do trailer do Michael, todo mundo ficou uma estátua. E ainda assim, além dessas piadas fora de timing, dos novos personagens ser todos horrorosos, um dos piores problemas pra mim desse filme é eles não terem aproveitado muito bem a Brenda, que é a personagem mais engraçada dos filmes antigos. Cindy! A TV tá vazando. Eles dão um foco um pouquinho maior pra Cindy no final, mas ainda assim as duas juntas não são tão boas quanto elas poderiam ser e como elas eram nos outros filmes. Como eu falei, não acho que esse filme é tão divisivo assim quanto o pessoal acha que é. Não acho que é 8 ou 80, eu acho que você pode muito bem, assim como eu, assistir esse filme e achar ele mais ou menos, tá? Como são todos os outros filmes da franquia. Não é o pior. Eu acho que o segundo filme e o quinto eu não consegui nem terminar de tão ruim que eu achei, só vi metade quando saiu, mas o segundo eu acho bem qualquer coisa. Não é o pior, obviamente, mas não ainda assim não é como os primeiros, tá? Eu acho que ele é uma média do que os filmes são no geral dessa franquia. Uma nota 4, 5 de 10. Se você se divertiu com os antigos, você vai se divertir com esse. Se você é dessa geração aí, não sei, tá? Assista lá e me diga o que você achou desse filme. E se você acha que a minha opinião é um completo lixo, comenta aí o que você achou do filme e o porquê que eu tô errado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte e comenta. Se não é inscrito, se inscreve aí que eu vou lançar mais Porongo Críticas em um futuro próximo, já que de um ano pra cá eu só lancei uma, essa é a segunda. Você é moleque! Exatamente um ano atrás eu lancei a primeira Porongo Crítica, mas eu prometo que vão sair mais aí com mais frequência, tá? Então, forte abraço, valeu, tchau, tchau.